As mudanças na rotina desse período de pandemia de Covid-19 têm gerado alterações de humor e de hábitos alimentares. Com base nisso, estudos revelam um aumento de casos de doenças autoimunes e de saúde mental. Um exemplo é a herpes zoster. E para entender um pouco mais sobre essa doença, eu quero que você acompanhe junto com a gente a reportagem. As bolhas surgem de uma hora para outra e a dor, segundo quem já teve a herpes zoster, é insuportável. O Ivan nunca tinha tido a doença e conta que foi surpreendido pelas lesões na pele, que causaram um grande incômodo. Eu tive muita dor por dentro, assim, dói por fora, saiu umas feridas assim por fora, saiu pelas costas aqui e é muito dolorido. Até agora, já faz uns 60 dias que eu tomei que eu tô tomando remédio e não tô bom ainda. As feridas surgiram no peito e se espalharam pelas costas. No caso dele, a doença não apareceu da maneira mais grave, com os medicamentos indicados pelo médico. Agora o Ivan só está aguardando que tudo passe rapidamente. O autônomo não sabe como pegou o vírus que causa a herpes zoster. E eu não sei onde que eu peguei essa doença, eu ando muito pro hotel, vou em hotel, banheiro, tomo banho, não sei de onde veio isso aí. Uma pesquisa mostrou que mais pessoas tiveram a doença durante a pandemia. A Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, avaliou a frequência dos casos clínicos. O estudo mostrou um aumento de 35,4% no número de casos registrados antes e durante a pandemia. De março a agosto de 2019, eram cerca de 30 para cada milhão de habitantes. Em 2020, no mesmo período, esse número aumentou para mais de 40 pelo mesmo milhão de pessoas. E segundo os pesquisadores, em 2021, os registros continuam aumentando. Em todas as regiões do Brasil, o aumento foi registrado. No Norte, em 2020, foram 25,7% a mais. No Nordeste, 23,6%. No Centro-Oeste, a alta foi de 77,2%. Na região Sudeste, de 45,8%. E na Sul, 26,6%. Com o advento da pandemia, algumas alterações poderiam ser ou consequências ou mesmo sequelas da Covid-19. No caso em particular do herpes zoster, ele é uma doença infecciosa provocada pelo vírus varicela zoster e está associada também a alterações do ponto de vista de ansiedade, por exemplo, do ponto de vista de alterações em saúde mental. Então, ao associarmos o herpes zoster, que é causado pelo vírus, mais alterações do ponto de vista de saúde mental, nós fizemos o estudo comparando a frequência de herpes zoster antes da pandemia da Covid-19 no Brasil, comparado à ocorrência do herpes zoster durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. Os pesquisadores acreditam que a mudança de hábitos durante a pandemia e o reflexo disso tudo na saúde mental das pessoas pode ter colaborado para os números subirem. Como nós trabalhamos neste primeiro estudo com dados epidemiológicos e como você destacou, tivemos um aumento em todas as regiões brasileiras e agora nós tivemos uma atualização desses dados. Como esses dados foram até agosto de 2020, nós já temos os dados de setembro a fevereiro deste ano de 2021. E os casos mantiveram o aumento. A pergunta que nós fazemos atualmente é: este aumento está associado às questões de saúde mental em si, ou também podem estar relacionadas com o próprio vírus causador da Covid-19, o SARS-CoV-2, e as suas variantes genéticas? Então, nós precisamos aprofundar respostas para esses dados, ou seja, o que de fato está
provocando este aumento substancial na ocorrência desta doença viral em toda a população brasileira. A herpes zoster também é conhecida popularmente como cobreiro. É uma doença infecciosa causada pelo mesmo vírus da catapora, que pode estar adormecido dentro do organismo e, na fase adulta, ser reativado. Por se tratar de um vírus, ela é infecciosa e transmissível para outras pessoas e requer tratamento e cuidados especiais para não deixar sequelas. E se não tratada a tempo e de maneira efetiva, ela pode desencadear uma série de complicações na pessoa. Por exemplo, limitações no movimento de um dos lados do rosto, perda parcial dos movimentos da face, além da sintomatologia intensa que o paciente experimenta quando ele está com o herpes zoster. Fica então um alerta, né? Essa doença aí é transmitida pelo mesmo vírus da catapora, né? Só que ela se manifesta com a pessoa já adulta. Então, ficou alerta para você aí, o número desse tipo de doença vem aumentando agora durante a pandemia, mais um reflexo negativo dessa crise que a gente está vivendo. Exatamente, e fica o alerta aí principalmente, né? Não é só Covid-19, né, gente, que tá aí. É claro que o Covid-19 tem chamado muita atenção, né? A gente fala aí sobre os alertas para a prevenção principalmente, mas as outras doenças também existem, então temos que ter os cuidados, né, com todas elas, principalmente para que a gente não precise procurar, né, nesse momento, hospitais, tratamentos de saúde, nesse momento que está um caos em muitas cidades. Então, realmente a gente tem sim que tomar cuidado e principalmente com essas doenças aí que têm aumentado nesse período de pandemia. Fica mais um alerta do programa Aqui em Casa para vocês, viu?